dia a você, com alegria nos reunimos mais uma vez para esse momento de culto. Quero dar as boas-vindas a você e dizer que a palavra que eu escolhi nessa manhã para saudá-los é uma palavra de Apocalipse 3:20 que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo mais uma vez a porta do nosso coração e nos chamando a tomar uma das decisões mais importantes da nossa vida, que é entregar de fato a nossa vida nas mãos desse Senhor maravilhoso que quer cuidar de nós. Com esse espírito nós queremos iniciar esse momento de culto. Eu quero convidá-los a nós entregarmos tudo na mão do Senhor nessa manhã, para que Ele venha estar aqui e abençoar esse momento, que é para a honra e glória dEle, e acima de tudo também para que Ele opere, trabalhe, transforme as nossas vidas. Queremos orar. Querido Deus, graças nós te rendemos por esse momento tão especial que o Senhor nos traz aqui mais uma vez. Senhor, nós não somos dignos de estar na tua presença, mas obrigado pelo teu grande amor, que nos permite voltar mais uma vez e te pedir, Senhor, que realmente tu venhas limpar e purificar as nossas vidas, para que tenhamos a dignidade de estar na tua presença. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra já nos assegura que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e também purificar de toda injustiça. Lava-nos, portanto, mais uma vez com o teu precioso sangue e vem estar entre nós, Senhor, para receber os nossos louvores e para operar transformação nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos nesse momento ouvir mais um hino. Muito bom dia, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo a esse culto. Nós nos alegramos por estar aqui mais uma semana, sob a bênção e o cuidado do nosso Deus. Esperamos que vocês estejam bem em casa e que você também agora possa acompanhar nosso próximo hino, Jesus em Tua Presença.
A palavra que eu trago para nossa reflexão no dia de hoje é uma palavra que se encontra em Josué, no capítulo 24, os versículos 13 a 15. Palavra conhecida nossa, extraída justamente da palavra de Deus, da Bíblia, para nos falar nessa manhã. E essa palavra assim diz: eu lhes dei uma terra que vocês não trabalharam, e cidade que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades, e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade, com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, do Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até aqui a palavra do Senhor para nossa reflexão dessa manhã. Josué toma uma decisão muito importante, baseado numa ordem que Deus lhe dá. Quero falar nessa manhã de decisões que eu e você somos chamados a tomar todos os dias. Mais e mais, eu e você somos confrontados com situações as mais variadas. Todos os dias, portanto, eu e você somos levados a tomar decisões, levados a fazer escolhas. Aliás, a nossa vida inteira é feita de escolhas. Escolhas que também geram consequências. Vamos pensar para começo de conversa, lá no princípio da criação, quando o Senhor dá uma ordem ao ser humano de que não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob uma condição: que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso atrairia sobre si a própria morte. Mas é interessante, o Criador não os impediu de fazerem a sua própria escolha. Apenas disse: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Olha só, uma decisão extremamente importante na vida daquele casal, e que se eles tomassem a decisão de ir contra aquilo que seria a vontade de Deus, isso traria uma consequência terrível. Muitos até poderiam se perguntar: mas por que Deus colocou essa árvore lá, se Ele já sabia que o homem e a mulher não resistiriam, isso é, cairiam em pecado? Eu creio que aqui, em primeiro lugar, Deus está mostrando toda a sua grandeza, todo o seu amor e respeito, concedendo ao ser humano uma total e absoluta liberdade para fazermos as nossas próprias escolhas. Interessante lembrar aqui que Deus não nos criou como marionetes para simplesmente exercer os seus comandos, senão seríamos simples robôs. Estaríamos fadados a sempre fazer aquilo que Ele desejasse. Não, Deus não quis isso para mim e para você. Ele nos fez livres. Chamamos isso também de livre-arbítrio, isso é, temos constantemente a possibilidade de fazer as nossas próprias escolhas.
E há alguns aspectos, no entanto, que nós precisamos então considerar quando nós fazemos as nossas escolhas. Em primeiro lugar, escolhas envolvem também sacrifícios da nossa parte. Quando nós fazemos uma escolha, nós precisamos selecionar uma opção em detrimento da outra. Isso é, nós, por exemplo, não podemos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus ou às riquezas, diz a palavra. A palavra escolha é sinônimo de alternativa, de opção, dilema, preferência e por aí vai. E Deus exige do homem que ele faça então a sua opção. E isso por quê? Porque não existe meio cristão, não existe meio salvo e nenhum outro tipo de meio para Deus, ou decisão pela metade, ou é uma coisa ou é outra, ou é sim ou é não, diz a palavra, ou é 8 ou é 80, ou é tudo ou é nada, ou é quente ou é frio. E Ele nos quer num relacionamento por inteiro. Jesus nos adverte no livro de Apocalipse: conheço as obras que você realiza, que você nem é frio nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. A outra opção seria os mornos. E a esses a palavra diz que Deus vomita. Ao fazermos escolhas, temos que saber que há um preço a ser pago. Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 7, diz: não se enganem, de Deus não se zomba, porque aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Muitas de nossas escolhas trazem consequências indesejáveis. E é por isso que nós chegamos ao segundo ponto da nossa reflexão. Escolhas trazem consequências, boas ou ruins. E é por isso que é tão importante refletir e avaliar muito bem sobre o que vamos fazer antes de tomar qualquer decisão. Quem sabe se perguntar por aquilo que Jesus faria nessa ou naquela situação. Diante dessa decisão, eu gostaria de dizer, nós precisamos acertar. E por isso, se perguntar por aquilo que Jesus faria aqui ou ali, nessa ou naquela condição, é uma decisão muito acertada, porque se buscarmos por essa verdade, temos uma boa chance de fazermos escolhas corretas, de acertarmos de fato. Se é pecado, se é algo indesejado da parte de Deus, isso não deveria ser feito. Se o Espírito Santo me inquieta, me deixa intranquilo, eu não deveria tomar qualquer decisão. Eu me lembro outro dia que meu filho Gustavo, que também é pastor em Taquaras, estava diante de uma decisão que normalmente é difícil, mudar de paróquia. E ele expôs os seus motivos e me perguntou: pai, o que você acha? Senti muito feliz por essa iniciativa de vir ao meu encontro e também querer saber a minha opinião. E eu dei os meus motivos. E aí eu passei uma receita que é infalível. Eu disse para ele: leve tudo isso a Deus em oração, e que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração. Toda e qualquer decisão deveria ser feita na paz de Cristo. É recomendação bíblica. E aí nós vamos ter uma grande chance de acertar sem medo de errarmos. E a felicidade certamente será uma consequência.
Então as nossas escolhas podem trazer resultados bons ou ruins, isso pode nos alegrar ou nos trazer sofrimento. Se somos filhos de Deus, a Bíblia diz que devemos ter a mente de Cristo. E em 1 Coríntios, o Paulo diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fazer o que Cristo faria. Esse é um alerta para cada um de nós. Eu quero lembrar aqui de uma outra situação interessante. O texto que nós ouvimos fala que Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão acertada. Mas eu quero lembrar de um outro episódio aqui. Vocês conhecem muito bem a história de Ananias e Safira, que se encontra lá no livro de Atos, nos primeiros versículos do capítulo 5. Ali está um casal que resolve vender a sua propriedade e entregar os bens na mão daqueles que geriam esse dinheiro naquele tempo. E o Pedro vem e faz um questionamento a Ananias, dizendo: por que você permitiu que o diabo enganasse você? Por quanto você vendeu a sua propriedade? E ele diz: portanto, e Ananias cai morto. Num segundo momento vem a esposa de Ananias e ele pergunta para ela se foi mesmo portanto, e ela diz que sim, e ela também cai morta. Eles não precisavam ter feito assim. Eles não tinham a necessidade de vender a sua propriedade. Mas diante dessa decisão, eles fizeram uma coisa que não agradou a Deus. Eles mentiram quanto ao valor da propriedade vendida. E isso teve uma consequência. Isso é uma história que deveria também mexer com cada um de nós. Não para nos trazer medo, mas para mostrar que escolhas têm consequências. Se Adão e Eva pagaram o preço também pela sua escolha que foi contra a vontade de Deus, Ananias e Safira agora também pagam esse mesmo preço. A morte recai sobre eles. Muitas vezes eu e você tomamos decisão pensando somente naquilo que os outros vão dizer ou pensar. Não é assim contigo também? Pior que isso, muitas vezes nós tomamos ou deixamos de tomar decisões porque os outros estão vendo ou não estão vendo. A exemplo de Ananias e Safira, se os outros estão vendo ou não, isso não é o mais importante. Não é tão relevante assim. O que é o mais importante é de fato que Deus está vendo. E os olhos do Senhor estão em todo lugar, diz a palavra de Provérbios 15:3. Isso é o que deveria nos preocupar. Isso é o que precisa ser relevante na nossa vida. Não o que os outros vão dizer ou pensar, não o que os outros estão vendo ou se não estão vendo, mas Deus, o que Ele vai pensar. Isso deveria ser a minha e a sua preocupação. É a Deus que nós devemos levar em consideração. Sabem, tem muitas coisas que o ser humano convenciona como sendo uma coisa errada, um pecado, e muitas vezes isso não é assim. E já acontecia na época de Jesus, quando se olhava para o alimento ou para as vestes. Não são os alimentos, não é o que entra que contamina o homem, diz a palavra, mas é o que sai pela boca do ser humano. E nós temos a tendência, sim, eu e você, de julgar muito rapidamente as pessoas, e isso não nos compete. Às vezes fico pensando, se Deus desse a tarefa de nós julgarmos as pessoas, iríamos fazer tudo de maneira errada. A não ser que, claro, pela orientação desse Deus.
Caso contrário, fazendo pela nossa natureza humana, faríamos as coisas completamente erradas. Quando as pessoas olham dentro da igreja para esse ou aquele, para essa ou aquela situação e estão muito prontas a julgar coisas pequenas, não olham para si mesmo. Muitas vezes julgam pela roupa ou pelo alimento ou pela bebida e não percebem que também não são bons pagadores, que são mentirosos, que são orgulhosos, que são racistas, que desobedecem à palavra de Deus, que mentem. Há uma simples mentira, uma mentira para o bem. Olha na situação de Ananias e Safira o que aconteceu. E é por isso que hoje eu quero te convidar a tomar a decisão mais importante de nunca julgar as pessoas. É para mim e para você isso. De não estarmos tão prontos a julgar as pessoas. Isso é tarefa que compete a Deus. Porque na medida e com a medida que nós julgarmos, nós também vamos ser julgados. Voltando à questão das escolhas. Eu quero dizer que algumas escolhas, elas nem são tão importantes assim na nossa vida. Morar aqui ou ali, ir pescar ou não no final de semana, visitar alguém, ir de carro ou ir a pé, de ônibus ou de bicicleta, isso não é o mais importante. Não tem consequências tão graves assim. Mas existem algumas escolhas que são fundamentais, com implicações para uma eternidade inteira. 3 questões eu destacaria como tremendamente importantes aqui e que trazem consequências boas ou ruins. A primeira é amar. Eu e você somos chamados a amar incondicionalmente. Em segundo lugar, perdoar. Não importa se isso magoou, machucou você, o perdão precisa ser oferecido. E a terceira questão é obedecer. Se nós não fizermos ou observarmos esses pontos aqui destacados, isso trará consequências danosas para a nossa vida. Cada um desses aspectos também envolve uma decisão. Eu quero dizer para você nesse momento, não espere de ter vontade de amar para amar, ter vontade de perdoar para perdoar, ter vontade de obedecer para obedecer. São ordens de Deus para mim e para você. Simplesmente diga, eu tomo a decisão de amar apesar das circunstâncias. Eu tomo a decisão de perdoar apesar daquilo que me fizeram. Eu tomo a decisão de obedecer, mesmo que isso significa ter que me humilhar. Agora, eu preciso falar nessa manhã também de uma decisão que é sem dúvida a decisão mais importante da minha vida. Aceitar a Cristo. Não de crer se existe um Cristo, se ele veio ou não veio, mas de ter a minha vida entregue nas mãos desse Senhor. Conta-se que um famoso evangelista chamado Spurgeon, certa vez, quando ele falava aos seus alunos a respeito da oração, um deles perguntou como se pode saber se as orações são respondidas. E Spurgeon então tirou do bolso um relógio de ouro e o colocou sobre a mesa e perguntou se alguém deles queria para si tal relógio. Todos os alunos ficaram agitados. Uns simplesmente não podiam crer que um relógio tão valioso e tão bonito poderia ser dado assim, dessa forma.
simplesmente entregue, respondendo a uma questão. Outros comentavam: e se eu quiser pegar o relógio e ele decidir tomá-lo de volta, não ficaria embaraçado? Entre mente, ainda outros diziam: e se ele mudar de ideia de repente? E nesse momento uma garotinha dirigiu-se ao Senhor e disse com firmeza, com resolução: eu quero o relógio. E ele simplesmente disse: tome-o para si e tenha o cuidado para o manter sempre em bom estado. E simplesmente o entregou, deu a essa menina. Eu fico imaginando os demais alunos, o que devem ter pensado. Certamente muitos se arrependeram e disseram: se eu tivesse agarrado essa oportunidade. E ele diz uma coisa muito interessante no final desse exemplo. Ele diz: o que Deus deseja dar a você é algo muito mais precioso que o relógio. Ele nos quer dar seu próprio Filho para ser Senhor sobre a nossa vida. Você simplesmente precisa aceitá-lo. E a pergunta bem direta para você nesse momento é: você já recebeu o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal? Quem sabe você tenha ouvido muitas vezes. E quem sabe, como eu, tenha se dito, mas em algum momento da história: mas eu estou aqui presente, eu venho aqui com alegria, eu tenho prazer de estar na igreja, é com alegria que eu venho para esse grupo. Essa não é a questão. A questão não é se você gosta ou simpatiza. A questão é se você realmente entregou a sua vida a Cristo. E a palavra que eu trouxe de saudação para nós nessa manhã, ela diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você precisa abrir a porta. Você precisa em algum momento ter dito: entra. Não se trata de ter falado com ele, de ter trazido as tuas situações difíceis diante dele, de ter agradecido por coisas que tenha recebido dele, mas se realmente você fez uma entrega ao Senhor Jesus. Eu pergunto mais uma vez: você lembra de ter feito essa entrega? Ele morreu por você. Conversando com uma autoridade civil um tempo atrás, ela disse: mas eu também vou para o céu um dia. E eu disse: eu não tenho dúvida de que aquilo que Jesus deveria ter feito para que você estivesse lá, ele fez. Mas tem a sua parte, a sua escolha. E essa você precisa fazer. Você precisa dizer: eu quero, eu aceito, eu recebo. E não apenas isso, o mais importante vem depois: fazer aquilo que ele determina, fazer a sua vontade, tornar-se obediente à sua palavra. E na nossa vida precisa ter sim um antes e um depois de Jesus. Você já está no depois, você já tomou essa decisão. Nessa manhã eu quero chamar você a pensar sobre isso. Esta é sem dúvida a decisão mais importante da sua vida. Você não terá escolha um dia diante do Pai de dizer: eu não sabia. Se você me ouviu nessa manhã, você está convidado também a tomar essa decisão. Se você tem dúvida, faça isso de novo. Entregue a sua vida a Cristo e experimente todo o cuidado que Ele tem também e quer ter sobre você. Eu quero orar contigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Teu Santo Espírito fala conosco
E, Senhor, eu lembro de tantas pessoas que já partiram sem ter tomado essa decisão. Mas também com alegria eu lembro nesse tempo de muitos que podem dar um testemunho maravilhoso e de dizer que sim, ouviram essa voz, abriram a porta e o Senhor faz parte das suas vidas nesse tempo. Obrigado, Senhor, porque essa obra não é o pregador que faz, é ação do Teu Santo Espírito. E, portanto, ó Pai, nessa manhã, se alguém está na dúvida, que me ouve nesse momento, que também tenha a coragem, a ousadia de fazer uma entrega da sua vida ao Senhor. E que experimente, então, todo o seu cuidado, para que não tenha que se arrepender um dia. Obrigado, Senhor, que Tu tens um grande amor por cada um de nós. E obrigado por ter entregue a sua vida quando nós não merecíamos, quando ainda estávamos na condição de pecador, quando talvez nem a condição tínhamos de pedir que o Senhor fizesse isso por nós. E o Senhor nos amou até as últimas consequências. Não nos permita ficar indiferente diante desse gesto tão grandioso e que haja de fato, ó Pai, uma entrega das nossas vidas aos Teus cuidados. Que, Senhor, ninguém que me ouve nessa manhã fique indiferente diante desse convite amoroso Teu. Obrigado, ó Pai, que Tu queres ser Senhor e Salvador da vida de cada um de nós. Continue falando, ó Pai, ao nosso coração. É o que nós Te pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero dizer a você, se você ainda não tomou essa decisão e tem dúvidas quanto a isso,
entre em contato comigo, com alguma pessoa que tenha conhecimento nessa área, para que possa ajudá-lo também a simplesmente confessar-se pecador, arrependido disso, dizer: entra e toma conta da minha vida. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre você e permaneça contigo hoje e sempre. Amém. Quero desejar um bom domingo a você e que essa semana seja uma semana de caminhada perto daquele que quer dirigir cada passo nosso. Tenha um bom domingo e uma boa semana.